Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez dando continuidade à nossa série de vídeos neste mês mariano, meditando sobre Nossa Senhora. Terminamos a nossa série sobre os dogmas e hoje nós vamos falar um pouco aquilo que falamos na celebração votiva a Nossa Senhora de Fátima na semana passada, onde antes do início da Santa Missa conduzimos uma meditação sobre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, sobre os 3 segredos de Fátima. E hoje nós vamos reproduzir esta mesma meditação aqui nas redes sociais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem, nós começamos a meditação na semana passada falando um pouco sobre o porquê Nossa Senhora resolveu aparecer aos 3 pastorinhos. E a razão disso é muito simples. Nosso Senhor diz nos Evangelhos que Deus nos quer como crianças confiantes, como crianças obedientes, a seguir-lhe os passos, os mandamentos e as ordens. Uma criança não segue a sua própria vontade, pois a sua própria vontade provavelmente vai levá-la a alguma dor, a algum prejuízo. Nós também não devemos seguir as nossas próprias vontades, pois provavelmente vamos, guiados por elas, nos levar a nós mesmos à perdição. É por isso que nós devemos nos guiar sempre e tentar fazer sempre a vontade de Deus com a ajuda de Nossa Senhora. É por isso que ela aparece aos 3 pastorinhos. Nossa Senhora vai revelar a Jacinta, a Santa Jacinta Marto, que hoje um dos pecados que mais ofendem a Nosso Senhor são os pecados da carne. E também é por isso, que Nossa Senhora também, isso é um dos motivos do porquê Nossa Senhora aparece a crianças, porque Deus, nosso Senhor, nos quer puros de coração. Se porventura nós já fomos manchados pelos pecados outrora, devemos, como Santo Agostinho, pedir a graça da penitência e da conversão, para que nós possamos nos entregar a Deus, cultivando e pedindo sempre mais o dom da pureza, o dom da castidade. É claro que Nossa Senhora não falou isso para Santa Jacinta a troco de nada, somente, entre aspas, por uma mensagem evangélica, mas principalmente porque os nossos dias, tanto o século XX, algo que começou no século XX e que se alastra miseravelmente até hoje, desgraçadamente até hoje, é o mundo hipersensualizado, o mundo hipersexualizado, onde tudo aquilo que é referente à carne, aos pecados da carne, a sexualização do ser humano foi banalizado. O ser humano foi reduzido praticamente a um ser meramente sexual, sensual, movido a estímulos dos prazeres mundanos. E Nossa Senhora sabia disso claramente, e por isso também ela resolveu aparecer a 3 crianças, a 3 pastorinhos, lá do interior de Portugal, em Fátima, na Cova da Iria. Fundamentalmente, eu poderia dizer, como disse semana passada, que as aparições de Fátima são o conjunto das aparições de Fátima são o evento religioso e político mais importante dos últimos tempos, mais importante dos últimos séculos, poderíamos dizer. Por quê? Porque vamos falar primeiro daquilo que é terreno, daquilo que é material, daquilo que nos é sensível. Nossa Senhora aparece no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, onde o nacionalismo exacerbado, as ideologias políticas estavam polvorosas, estavam fervilhando em todos os lugares, principalmente na Europa e na América do Norte. A religião estava sendo deixada de lado. A religião estava sendo desprezada. Estava começando um processo de secularização do mundo.
Sabendo disso, Nossa Senhora, no segundo mistério, ou melhor, no segundo segredo de Fátima, vai revelar aos pastorinhos aquilo que ela gostaria, aquilo que deveria ter sido feito para que o mundo hoje não estivesse na situação que está, né? Então, assim, e religioso, claramente, porque Nossa Senhora vem e aparece diversas vezes, de maio a outubro, com exceção de julho, que ela não apareceu porque os pastorinhos estavam presos. Mas de maio a outubro, Nossa Senhora aparece, fala, exorta a penitência, pede que os pastorinhos se façam desagravos pela conversão dos pecadores e quer nos conduzir como a divina pastora que é. Nossa Senhora não aparece sorrindo, né? Vamos lembrar que em Lourdes, por exemplo, Nossa Senhora sorriu, e foi a partir da reprodução do seu sorriso que Santa Bernadette Soubirous converteu um dos ateus que duvidava da aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Nossa Senhora aparece terna e triste, justamente pelos motivos que listamos anteriormente. O mundo secularizado, muitas almas se perdendo no inferno, um mundo que não acreditava mais, que já começava a dar sinais de que iria abandonar toda transcendência, de que iria abandonar a religião, de que iria abandonar Deus, nosso Senhor. É por isso que Nossa Senhora aparece triste, com o semblante de uma mãe que vê os seus filhos se perderem aos milhares, aos milhões. Então, entrando aqui propriamente naquilo que é a mensagem de Fátima, nós vamos dividir como a irmã Lúcia dividir em 3 partes. A primeira parte do segredo de Fátima, ou da mensagem de Fátima, a segunda parte e a terceira parte. Sabemos que por muito tempo ficou um mistério acerca da terceira parte do segredo de Fátima, ou da mensagem de Fátima, mas vamos ver também que poderíamos dizer que foi tanto mistério para pouca coisa, ou seja, porque nós já sabemos aquilo que vai acontecer. A revelação que Nossa Senhora concedeu aos pastorinhos na terceira parte do segredo de Fátima é aquilo que já está no catecismo, é aquilo que já está na tradição da igreja, é aquilo que nós já cremos. E Nossa Senhora mostrou e permitiu que nós soubéssemos para que aumente a nossa fé, nos faça crer e para que nós nos convertamos cada vez mais, para nos livrar do inferno e para alcançar o céu. A primeira parte do segredo de Fátima trata do inferno. A Nossa Senhora mostra o inferno aos pastorinhos e mostra que milhões, várias almas caem no abismo do inferno. Por que ela faz isso? Porque nós podemos constatar facilmente que o mundo de hoje não é mais cristão. E por não ser mais cristão, não acredita mais no inferno. Muita gente tem até o medo de falar o nome do inferno, talvez por superstição. Mas acreditar, crer no inferno, temer o inferno, apesar de tudo, acima de tudo, é muito difícil que isso aconteça. Nos meios que nós vivemos, até infelizmente até dentro da igreja, há pessoas que pregam a não existência do inferno. Há pessoas que colocam a misericórdia de nosso Senhor lá em cima, que colocam acima de tudo, ao ponto de dizer uma heresia de que Deus não condena, de que ninguém se condena ao inferno. Isso é uma heresia. O inferno existe e ele não está vazio, infelizmente. Isso é um dogma de fé. E sendo um dogma de fé, nenhum católico pode deixar de crer na existência do inferno. Nenhum católico pode deixar de crer que há consequências para os nossos pecados. É um exame de consciência diário que eu, como cristão, que você, como cristão, como cristã, deve fazer. Para saber onde foi que errou, para saber quais os pecados que mais nos atormentam, quais as nossas fraquezas predominantes, para que nós possamos lutar contra elas, contra as fraquezas, contra os pecados, contra os vícios, pedindo a Deus a virtude de viver uma vida verdadeiramente cristã, guiada para o céu.
É por isso que Nossa Senhora mostra o inferno aos pastorinhos. Mostra pensando em nós, principalmente. Em nós que hoje, no século XXI, no ano de 2021, no meio dessa pandemia, é para que nós creiamos que existe consequência para os nossos pecados e para que nós lutemos contra os nossos pecados. É por isso que Nossa Senhora mostra o inferno. É para reavivar a nossa fé. É para reavivar a nossa piedade. Vamos aproveitar que estamos chegando na solenidade de Pentecostes e vamos pedir o primeiro dom do Espírito Santo a Deus, o dom do temor de Deus, o dom que nos faz temer pecar, que nos dá um coração contrito, arrependido da nossa condição de pecado, das nossas fraquezas, para que nós possamos viver também pedindo o dom da piedade, que é o dom dos filhos de Deus, o dom daqueles filhos que tratam Deus como Pai. Olhando essa primeira parte da mensagem de Fátima, rezemos. Vamos rezar pedindo a Deus o dom do temor e o dom da santa piedade. Também o dom da fortaleza para não mais pecar, para não mais cair em nenhum pecado. Aproveitando, como disse, a solenidade de Pentecostes, peçamos que o Espírito Santo venha ao nosso coração como flechas enviadas por Deus, que penetre o nosso coração e o queime de amor. O Espírito Santo que desce sobre os apóstolos como línguas de fogo, que ele queime o nosso coração de amor a Deus, para que possamos evitar o inferno, porque no inferno não se pode amar a Deus. A segunda parte da mensagem de Fátima é uma mensagem mais política, é uma mensagem mais mundana, digamos assim. É uma mensagem que se refere diretamente àquilo que o mundo viveu no século XX e que nós ainda vivemos as consequências hoje, no século XXI. Nossa Senhora diz que se o mundo não fizer penitência e se a Rússia não for consagrada ao seu sagrado coração, ela estenderá os seus erros pelo mundo. Quais são os erros da Rússia que já foram espalhados pelo mundo? É uma postura anticristã que quer se impor como postura religiosa. É uma ideologia que quer fazer o céu na terra, que promete o paraíso do céu na terra, que quer excluir a transcendência, ou seja, a eternidade do nosso pensamento, do nosso imaginário, e que, infelizmente, fatalmente, desgraçadamente, vem conseguindo. É o comunismo. O comunismo é o erro da Rússia, que Nossa Senhora veio nos avisar que para tomarmos cuidado com os erros da Rússia. Infelizmente, a Rússia não foi consagrada ao Sagrado Coração da Virgem Maria, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Mas o que nós podemos fazer é lutar contra essa impostura religiosa, ideológica, política, e que pretende ser religiosa nos nossos corações. Nós devemos sempre lembrar que aqui na terra nós não teremos paraíso, nunca. A vida do cristão não é aqui na terra. Nosso Senhor não prometeu felicidade aqui na terra. Celebrando, domingo próximo passado, a solenidade da Ascensão do Senhor, cantávamos: vou preparar-vos um lugar. É Cristo que diz para nós: subo a meu Pai, vosso Pai, e lá tem muitas moradas. Lá há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. O coração do cristão deve estar no céu e não aqui na terra, não preso às coisas da terra, não preso a políticas, a ideologias que prendem o nosso coração e nos fazem cativos das coisas da terra, seja o dinheiro, seja a igualdade, seja aquela fraternidade universal que não é cristã, que quer nivelar todos por baixo. Nosso coração deve estar em Cristo. Nosso Senhor diz nos evangelhos que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o nosso coração? O nosso coração está aqui nas coisas da terra ou está lá no céu com Deus? Seria bom que nós, sempre ao dormir,
meditássemos acerca da morte. A igreja sempre nos ensinou que o sono da noite é uma preparação para a morte. Quando eu vou me deitar, eu preciso realmente abrir meu coração para Deus. Ter uns pequenos minutos de conversa com Deus. Falando assim: Senhor, se eu morresse agora, como eu me encontraria? Para onde iria? Eu iria para os teus braços ou eu iria correr de ti para o inferno? É nisso que tem que estar o nosso coração em Deus, em Cristo. E todos os dias renovar a nossa luta. Porque nós somos fracos e Deus sabe de que barro somos feitos. Mas nós não podemos nos acomodar nisto. Nós sabemos que prendemos os nossos corações às coisas aqui da terra muito facilmente. Seja o dinheiro, seja os prazeres, seja a vaidade. Mas isso nos levará ao inferno. O que nós devemos fazer é pedir, é fazer penitência, cada vez mais penitência pela nossa própria conversão, pela conversão dos pecadores e para chegar aos céus. No terceiro segredo de Fátima, na terceira parte da revelação de Nossa Senhora, da mensagem de Fátima, Nossa Senhora faz uma revelação em forma de visão aos pastorinhos. Nossa Senhora mostra, primeiro, um anjo no céu com uma espada de fogo apontando para o céu, um dedo apontando para o céu, aliás, e a espada apontando para a terra. E que grita 3 vezes: penitência, penitência, penitência. É isso que Deus quer de nós, penitência. Deus quer que matemos o homem velho que há em nós, apegado às coisas aqui do mundo, apegado aos prazeres, à vaidade, à riqueza. Deus quer que matemos este homem velho e que façamos nascer o homem novo. Que façamos nascer o homem que adora a Deus de todo o seu coração. Deus quer homens cheios do Espírito Santo. Deus quer, como diz São Paulo, homens à estatura de Cristo. E somente pela penitência é que podemos chegar lá. Somente pela purificação da imundície do pecado é que podemos chegar à santidade, que é, afinal, a estatura de Cristo, a altura de Cristo. Cristo, que é a igreja, quer que todos os seus membros participem da sua felicidade eterna no céu, contemplando a sua face. Mas nós, por conta do pecado, temos muita dificuldade a seguir essa vida cristã. É por isso que nós precisamos fazer penitência, 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 como diz o anjo, na terceira parte da revelação de Nossa Senhora em Fátima. A segunda parte da terceira parte, ou seja, o resto da visão que Nossa Senhora deixou aos pastorinhos, é o seguinte: uma procissão da igreja, liderada pelo Papa, pelos cardeais, pelos bispos, pelos padres, pelos religiosos, depois pelos leigos, ou seja, toda a hierarquia, toda a igreja em procissão rumo a um calvário, rumo a uma cruz estendida. E lá os cristãos eram martirizados, eram mortos, por tiros, por flechas, por pauladas. O primeiro deles era o Papa, seguido depois pelos cardeais, pelos bispos, pelos padres, pelos religiosos e pelos leigos. E perto dessa cruz um anjo recolhia o sangue desses mártires. Era a perseguição que a igreja haveria de viver, de passar. Mais uma. Já não bastasse a perseguição do Império Romano, já não bastasse a perseguição que viveu pelos protestantes na época da Reforma, já não bastasse toda a perseguição que sofreu, que sofre por parte de líderes que querem rivalizar com o poder da igreja, com o poder de Deus, querem ver o cristianismo morto, meus irmãos. Querem ver os cristãos aniquilados. O mundo nos odeia, diz Jesus Cristo. Se o mundo odiou a mim, também odiará a vós. Porque nós apontamos para o céu, o mundo quer nos aniquilar. Porque nós dizemos que o coração do homem deve estar no céu com Deus, o mundo não quer nos ouvir. Tapa os ouvidos e quer calar nossa voz.
tapa os seus ouvidos e quer arrancar nossa língua. E como se não bastasse, tapa os seus ouvidos e quer nos tirar a vida. É esse o sentido da visão que Nossa Senhora permitiu que os pastorinhos vissem. Para evitar que essa visão se concretize, o anjo já deu o recado: penitência, penitência, penitência. Porém, nós estamos vendo que infelizmente esta visão está se concretizando. A Rússia já espalhou seus erros pelo mundo. Vários países comunistas matam cristãos à torto e à direita por aí. Os países islâmicos nem se falam. Vez por outra nós vemos os muçulmanos, os infiéis, degolando os cristãos e colocando na internet para que todo mundo veja o que acontece com os cristãos. Enquanto nós só pregamos o evangelho, eles nos matam. E o martírio está acontecendo. Não bastou a penitência que foi feita, foi pouca a penitência que foi feita. É necessário que nós façamos mais, por nós e pelos outros. E se por acaso formos chamados ao martírio, que nós estejamos prontos. E para isso devemos pedir com vontade, novamente, aproveitando a solenidade de Pentecostes, que se anuncia, o dom da fortaleza, para que sejamos fortes, firmes em defender a nossa fé até a morte, como os apóstolos, como os primeiros mártires, como os mártires de hoje, que preferem antes morrer do que perder a Cristo, antes morrer do que ofender a Cristo. No passado, os imperadores romanos pediam somente que se ofertasse um pouquinho de incenso às suas estátuas, cometendo o pecado de idolatria. E os cristãos morriam, eram martirizados porque não queriam ofender a Deus. Hoje, nos pedem a nossa consciência. Hoje pedem que nós deixemos aquilo que nós sabemos que é verdade, a revelação de Deus. Que nós deixemos o amor de Jesus Cristo de lado. Que nós abandonemos nosso Senhor Jesus Cristo e passemos a servir o mundo como nosso Deus. Mas que Deus fraco, porque Ele acabará. E novo céu e nova terra hão de surgir pelo poder de Deus. E nós não devemos, de maneira alguma, trocar aquilo que passa, aquilo que nós sabemos, que temos certeza que vai passar, por aquilo que é eterno, que Deus nos prometeu. Que Deus prometeu àquele que perseverar. Diz nosso Senhor no Apocalipse a São João: aquele que perseverar, eu lhe darei a coroa. Eu lhe darei a imortalidade, eu lhe darei a eternidade. Aquele que perseverar vai contemplar eternamente a face de Deus. Vai chegar àquilo que nós chamamos de alegria plena, a alegria perfeita, que é estar com Deus na eternidade. Portanto, meus irmãos, é isto, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, a mensagem mais importante de todos os tempos, sobretudo para o nosso tempo, é que nós possamos viver dignamente como cristãos. É que nós devemos viver dignamente como cristãos. Que nós devemos querer viver dignamente como cristãos, rejeitando aquilo que ofende a Deus e abraçando a sua divina vontade. E para isso, ela mesma veio, como o nosso pároco gosta de dizer, a nossa mãe que se ocupa de nós. Não que se preocupa, também, mas que principalmente se ocupa. Ela está no momento presente, se ocupando da nossa salvação, trabalhando para a nossa salvação. Ela veio ao mundo para nos dizer isso. E aproveitando este ano de São José, nós lembramos do momento em que houve o extraordinário milagre do sol, em que várias pessoas, aproximadamente 70 mil pessoas reunidas no interior de Portugal, em 1917, viram o sol dançar no céu, o sol mudar de cor, o sol quase que como se precipitar sobre a terra. Muitas pessoas pensaram que ia morrer naquele momento. Houve uma mulher até que estava fazendo uma confissão pública, contando os seus pecados publicamente, num desejo sincero, num sinal sincero de penitência, de arrependimento. E no momento em que o sol dançava sobre a terra, os pastorinhos viram São José
com Nossa Senhora do lado e o menino Jesus nos braços, abençoando o mundo. Que nós possamos seguir o exemplo deste grande santo, São José, e que possamos, auxiliados por ele, amar muito Nossa Senhora e adorar, acima de tudo, Nosso Senhor. Que São José nos ajude, que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós e que nós possamos meditar todos os dias, deixar de lado o pecado e abraçar a vida cristã. São Francisco Marto, um dos 3 videntes, Lúcia, a irmã Lúcia, perguntou se ele iria para o céu. Nossa Senhora disse: vai, mas terá que rezar muitos terços. Ora, se uma criancinha teria que rezar muitos terços para ir ao céu, imagina nós. E quanto tempo nós perdemos que não rezamos? Quanto tempo nós perdemos que não derramamos o nosso coração a Deus pela porta perfeita para Ele, porque é a mesma porta que Ele usou para vir ao mundo, Nossa Senhora. Um terço dura 20 minutos. O resto do dia, 23 horas e 40 minutos para fazer o que quiser. Mas por que nós não rezamos? Por que nosso amor é tão fraco? Então tratemos de aumentar esse amor, de ter mais devoção, mais carinho a Nossa Senhora, mais confiança, que ela cuidará da nossa salvação, do nosso coração, que ela guardará o nosso coração no nosso tesouro que é Cristo, para que nós possamos um dia, na hora da morte, dar-lhe um abraço bem apertado, com amor filial, de filho para a mãe, e possamos, por ela, contemplar a face de Deus na eternidade. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, fiquem todos com Deus.